Olá, você! E aí, como é que foi a prova ontem? Eu espero que você tenha considerado que a prova assim foi dentro do esperado, porque em verdade caiu o que a gente esperava, não é? Caiu concordância, caiu regência, caiu crase, que é um braço da regência, claro, muita interpretação de textos, pensando numa prova de TJ de São Paulo, não é? Pensando na prova para escrevente, a gente já imaginava que ela viria um pouco mais trabalhosa, no sentido de haver mais textos, mais trabalho com relações de sentido, e aconteceu isso. Então, a gente viu nos nossos encontros e nas nossas aulas o quê? A gente viu técnica de leitura, a gente viu técnica de resolução de questão. Eu espero que vocês tenham usado e que tenha valido muito a pena para vocês. E aí eu quero mostrar que realmente caiu tudo que falamos, não é? Outra coisa que eu sugeri que vocês deixassem a resolução dos textos por último, espero que vocês tenham feito isso para poder otimizar o raciocínio nas outras questões que são mais básicas, gramaticais e mais simples, como essa primeira, por exemplo, que era uma questão, não é? Olha lá, de antônimo. Eu acho interessante que eu falei, cuidado com o antônimo, hein? Porque a nossa tendência é de marcar o sinônimo. E tá aí, caiu uma de antônimo. Depois havia o texto, as questões 2 e 3 eram de interpretação. Essa número 4 também é de interpretação, mas pediu, assim, a interpretação desses dois trechos especificamente, coisa que a banca vem trabalhando bastante, que é a parte de vocabulário, que foi o que mais pesou aqui. Aqui, um emprego de aspas, olha lá, questão de pontuação era sobre o emprego de aspas, bem simples, não é? Que era para mostrar a fala do Kim aqui, bem tranquila, que a gente comenta em aula, inclusive, né? Revimos isso quando vai fazer uma citação ou reprodução da fala de alguém que não a do autor, não é? Você marca com as aspas. Aqui, a gente tem aqui, ó. Na verdade, uma questão de interpretação também, onde em que parte do texto existe a confirmação da parceria estratégica que foi citada no texto. Então, como que o texto conversa, mas que parte está conversando com outra? Veja aí. Depois nós temos aqui a de sentido figurado, que não podia faltar, e eu sempre falo, pega aquela que é mais figurada. E caiu exatamente isso. Aqui nós temos uma questão que se baseia no emprego dos relativos, e aqui ah, exigia de você ter o conhecimento de que o cujo indica posse, portanto, se substituído pelo que ele tem de vir acompanhado da preposição de, e também ele cobrou do candidato e da candidata que soubesse o significado de ademais. Ademais, por isso e até mais, né? Tinha que ter esse sentido, que na verdade é o que dá, é o que vai além daquilo que foi dito. Aqui na prova ele pôs o além disso. Olha lá, tá vendo? Olha lá. O além disso, que o demais é uma soma, né? Aqui era uma questão de vocabulário também, porque você tinha que saber o que era escambo, ou pelo menos entender a partir do sentido do texto, assim como a expressão a granel, que você também deveria saber o que é, ou pensar naquilo que o texto colocou, não é? Então, veja a questão de vocabulário mesmo. Aqui, para considerar as passagens, mas veja o que ele pediu: concordância verbal. E aí a gente cansou de bater na tecla. Pediu concordância verbal, você vai analisar as formas verbais, reconhecê-las e procurar seu sujeito, né? E fazer o verbo combinar com esse sujeito, singular com singular, plural com plural. E olha que interessante, ele trabalhou bastante o verbo haver aqui na questão, não é? O que é bem esperado. Depois, depois a banca cobrou de você a concordância com o sujeito composto, certo? E, por fim, a mesma coisa. Marquei um em cada item, mas não dando a resposta, mas mostrando para você quais eram os raciocínios solicitados na questão, não é? Aí a gente tinha aqui interpretação de textos de novo, isso eu acho que deve ter ficado bem cansativo para vocês. Relações entre as partes do texto e significação de palavras. Aqui a mesma coisa, ó, o que permite concluir. Eles adoram fazer perguntinhas. O que você pode concluir a partir do que foi dito ou da imagem colocada, não é? Relações de sentido, gente, preposição e conjunção. Para quem não estudou a tabela de conjunções, saiu ganhando desta vez, hein? Mas olha, eu falo,
memoriza, que você sabe que ah, você tem de prestar outras provas depois. Eu sempre falo isso. A gente ingressa numa carreira, mas é muito legal a gente ter sempre uma outra perspectiva. Então, veja que aqui era a significação dessas duas, não é? Da preposição e da conjunção. Aqui, regência. Regência nominal e regência verbal. Então, é aquilo que eu falei, tem que pensar como a gente pensava lá na escola, né? Quem lembra, lembra de, mas quem se lembra de. Que a gente viu regência do verbo lembrar, esquecer, eu vivo falando que cai muito em prova, não é? Caiu a palavrinha ansiosa, ansioso, que eu dei, ó, aqui, ó, ansioso. Cai a regência de ansioso, que a gente viu no Detona, no sábado, eu falei: olha, eles vivem cobrando a regência do adjetivo ansioso, né? Então fique atento: quem está ansioso por. Dá para resolver a questão numa tacada só. Olha lá, ansiosa por ver aquele, não é? Então, veja, olha só, caiu. Gente, eu dei a questão para quem estava no Detona. Essa questão eu dei para quem estava no Detona. Ó, eu entreguei a cola. Eu falei que a gente ia fazer a prova no sábado. Eu fiz a prova com vocês no sábado, dentro do tempo que eu tinha. Aí, dava para responder a questão aqui, certo? Aqui. Quem tava no Detona TJ sabe, né? Junto conosco, porque eu falei, gente, eles cobram muito a regência de ansioso. Eu fiquei super feliz quando eu vi essa questão. Aqui, olha lá, colocação pronominal e emprego de palavras. Lembra que eu falei? Emprego, você observa a regência. Colocação é para você saber se você põe antes, no meio ou depois do verbo. Cai na prova da VUNESP, a gente sabe. E aqui, de uma maneira um pouco diferenciada, né? Eles cobraram reconhecimento de um pronome possessivo e de um advérbio. Olha que interessante, não é? E aqui eu vou até falar que a letra A, porque estava bem simples, pelo menos eu considerei, porque o su, o possessivo, e o como, advérbio de intensidade. Como ela os amava, certo? Aqui o traz é a preposição, o lhe é complemento verbal, né? Caía muito bem a ele, a ela. O se é pronome, que o se é oblíquo que não indica posse. Lembra dos pronomes oblíquos que indicam posse? As exceções são o se, o o e o a. Então, essa aqui você já não podia. Ela é pronome pessoal do caso reto, não é? Deles, você poderia pensar na posse, mas é, na verdade, uma locução adjetiva e, de qualquer sorte, irresistível, né? Não é advérbio, só podia ser adjetivo, tá? Então, também uma questão relativamente tranquila. Questão de crase, gente. Não é quem me acompanhou, quem viu como é que a gente fazia para excluir e achar a resposta, também teve a resposta dessa questão. Aí, novamente, questão de interpretação, não é? Aqui, uma questão de relação de vocabulário mesmo, de você achar expressões que são sinônimas a partir do contexto. Aqui, gente, ó, eles cobraram o seu conhecimento sobre verbo no modo imperativo e o reconhecimento do pretérito mais que perfeito, que eu sempre falo que se cai pretérito mais que perfeito, ele dá a questão para você, porque é muito fácil. Em toda aula eu falo, gente, esse aqui, o pretérito mais que perfeito, todos os verbos, inclusive os irregulares, vão ter a desinência. Eu vivera, tu viveras, ele vivera, não é isso? Até o verbo ser, que é extremamente regular, tem lá eu fora, pudera, enfim. Todos os verbos têm urá. E aí, o que que acontece? Também falo que a forma composta, não é, do pretérito mais que perfeito pode ser feita com o verbo ter ou o verbo haver. Então, teria que ser tinha vivido ou havia vivido. Então, você já começaria por aqui, ó. Tinha vivido e tinha vivido. Ele não colocou o verbo haver, mas tudo bem, porque o tempo composto sempre é formado com o verbo ter mais o particípio. Agora, o correlato ao pretérito mais que perfeito é exatamente esse aqui. Se eu viver, eu tinha vivido ou eu havia vivido. Só caiu com o verbo ter, não é? E aí, observe que coisa interessante que você tem, só que diferença aqui, ó. Retrocedamos e retrocedemos. É ou não é? Olha lá, dei a resposta para você em aula aqui. Retrocedemos
é presente ou passado. Aqui retrocedamos, é o que dá a ideia do imperativo, quando tem alguém falando com a outra, né, diretamente. Tudo bem? É isso. Bom, aqui, de novo, questão de coesão e relação entre partes do texto. Concordância nominal, puseram separadinha a concordância nominal da verbal, certo? E aqui ele cobrou de vocês, gente, a crase. Eu falei muito no Detona, eu falei, olha, se cai questão mista, como é o caso aqui, que era o emprego do adjetivo composto e de crase, ou não, não é? Porque no final das contas tem regência, porque olha lá, no meio. Comece por onde você tem facilidade. Lembra que eu falei isso? E eu falei, olha, aliás, nas aulas de resolução de questão, eu falei, comece por aquelas que são mais fáceis para você. Veja que aqui é uma questão de crase, não é que é um braço da regência, e as outras exigiriam de você um raciocínio de crase. Por aqui você já conseguiria resolver. Veja, nós estamos na segunda coluna, é aqui. Você teria que preencher essa lacuna aqui não marca para mim. Essa lacuna aqui, certo? Então você teria que fazer assim, ó. A relação cultural com o adjetivo aqui não é similar a quê? A relação estabelecida. Se não é similar, não é similar a, exigiu preposição a, e aí a referência era a palavra relação, que a gente viu em aula que se a palavra não aparece, ela fica subentendida. Muitas vezes, para evitar a repetição dela, a gente tem de pôr o artigo para representá-la e, portanto, a crase acontece, certo? Olha lá. A relação cultural luso-japonesa não é similar à relação estabelecida entre Portugal e Brasil, certo? É isso. Então, por causa deste item aqui, você saberia responder e não se atrapalhar tanto com o emprego do adjetivo composto. Dava para resolver a questão com muita facilidade. Se você observasse essa questão da regência. Se você começasse por onde você tem facilidade, eu acredito que ali seria mais simples. Aí vai de cada um, por quê? Para você saber o emprego do adjetivo composto, a primeira coisa a ser lembrada é que você tem de usar a parte de origem da palavra que indica o adjetivo pátrio na sua forma reduzida. Então, por exemplo, chino, China, não existe, tem que ser sino. O sino é o chinês, certo? Olha lá. E também seria, caso você soubesse isso, você conseguiria responder a questão. Então, é como eu falo, tudo depende daquilo que você sabe. Se você começou por onde você sabia, aqui o chino, por exemplo, chinês, ó, vocês já saberiam que não poderia ser a resposta e teria como alternativa de resposta a letra C. Aí veio a luso japonesa para ajudar. Né? Eu falo isso porque aqui a gente tinha mais formas corretas para serem assinaladas, tá certo? Então é assim. Resumindo, caiu o esperado, não é? Houve questões aí que eu dei para vocês no Detona. Os conselhos que eu dei, devem ter ajudado bastante. Eu gostaria muito que vocês viessem me falar. Eu já falei, olha, se vocês não têm nenhuma rede social parada comigo, entra lá no Instagram, fala comigo. Se vocês não têm meu contato, é isso que eu queria dizer. Se vocês não têm meu contato, apesar de todo o material meu ter contato meu, né? Eu coloco lá o Instagram, coloco o Facebook. Se você não tem nenhum contato comigo, entre no Instagram, no arroba Lu_Sartori, tá? Para você me dizer como é que foi, não é? Como é que foi? Porque, assim, nós vimos o que caiu na prova. E eu quero saber se você conseguiu, não é? Se sair bem por meio de tudo que nós falamos, se você lembrou, não é? Se você se lembrou de tudo que nós conversamos em aula. Tá certo? Bom, eu desejo muita sorte, quero muito que você tenha sido aprovado, sido aprovada. Eu também quero que você me conte isso. Combinado? Um abraço.